Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui vai ser a resolução das 3 questões de química dissertativas da Unesp segunda fase 2024. Por causa, da pandemia que teve, a Unesp desde a prova de 2020 não vem fazendo questões dissertativas, então ela está retomando essas questões dissertativas, tudo bem? Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e estou no YouTube aqui ajudando o pessoal a se preparar para os vestibulares. Além da resolução, vai ser uma resolução detalhada. Vou trazer teoria, outras vezes que esses conceitos foram abordados, sugestão de estudo, avaliação do nível de dificuldade. Então é uma resolução bem completa aí, beleza? Vamos para a resolução? Beleza. Então aqui está a capa da prova, né? Unesp 2024, segunda fase. Muito importante para você não ter só que voltar lá para a Unesp 2020 para estudar por questões dissertativas. Estude pela banca da VUNESP, né? Aqui no meu canal tem resolução do Einstein, não sei se está postado ainda, mas tem do Einstein, da FAMERP, Santa Casa, FMJ, FAMEMA, umas que o pessoal não estuda, mas vale muito a pena para você se preparar para qualquer uma dessas provas aqui. Resolução do Provão Paulista, são muitas questões, né? Eu resolvi do primeiro, do segundo e do terceiro, mas esse provão ele ajuda muito a você se preparar para todas essas outras provas da Unifesp e da Univesp, que é o vestibular virtual. Estudando por essas provas aqui, você também se prepara para a Unesp. A parte dissertativa, principalmente, né, FAMERP, FMJ e FAMEMA, beleza? Então essa é a minha sugestão para você estudar pelas provas da VUNESP. Tem bastante questão, bastante resolução aqui no meu canal. Recomendo aí. Provas da VUNESP, né? Qualquer uma daquelas 8 ali que foi mostrada, né? Fornece tabela periódica, é sempre essa tabela periódica padrão aqui. Então vamos lá, vamos dar uma analisada nessas 3 questões aí. Inicialmente aí, só tem uma questão com conta mesmo aí, né? Tem uma questão, tem 2 itens, né, com conta. Tem uma estequiometria massa-massa, que a gente vai ter que fazer regras de 3, algumas proporções, e uma de equilíbrios, né, que vai ter que usar a equação da constante de equilíbrio, que vai ser na questão 17. Mas aqui bem dividido, né? Química orgânica, são 3 questões, né? Uma questão de orgânica, uma de físico-química e uma de química geral, onde metade é de ligação química e metade é de estequiometria. Físico-química abordou equilíbrios, como eu já falei, e de química orgânica, né? Uma parte ali de compostos orgânicos, cadeias, funções, identificar, e uma segunda parte no item B para você saber uma reação orgânica muito uma reação orgânica muito frequente, que é a reação de esterificação que a gente vai ver. Beleza? Nível de dificuldade da prova. Fácil para média, 2 questões. Uma média para difícil, então é uma prova ali de química média, beleza? Além disso, né, pessoal, eu tinha deixado algumas sugestões aqui, principalmente, olha a FAMEMA, FAMERP e Unifesp dissertativas, porque são da banca da VUNESP e te ajuda a preparar para essa prova. Então, FAMEMA, FAMERP e Unifesp tem aqui no meu canal tanto a 2023 quanto a 2024. Então, tem bastante prova aí para você. A Unesp 2023, segunda fase de 2023 do ano anterior, foi teste. Então, não ajuda a preparar tanto, mas vale a pena fazer, beleza? Vamos para essa resolução aí, parar de enrolação? Beleza, então aqui está a capa da prova, passando de página. Questão 16. Antes da gente ler a questão 16 da Unesp 2024, segunda fase, é importante você olhar que aqui no espaço de resposta tem uma equação para você preencher provavelmente os coeficientes. Então vamos lá, questão 16, Unesp 2024, segunda fase. O principal uso do metal vanádio é na indústria dos aços especiais, principalmente na forma liga ferro-vanádio, utilizada na fabricação de estruturas de aviões de grande porte, na indústria aeroespacial, em gasodutos, oleodutos e ferramentas de melhor qualidade por serem mais resistentes. Então, vanádio é muito importante. A empresa Vanádio de Maracás S.A. iniciou em setembro de 2014 a produção comercial do pentóxido de vanádio, V2O5, oriunda de uma mina situada no município de Maracás, Bahia. Em 2017, produziu cerca de 9 vezes 10 a terceira toneladas de pentóxido de vanádio em flocos. Então, ela produziu essa massa aqui, provavelmente vai usar
em alguma conta. Item A, né? Considerando a posição dos elementos vanádio e oxigênio na classificação periódica, né, na tabela periódica, qual deve ser o tipo de ligação química que ocorre entre esses elementos? Determine o número de oxidação do vanádio no pentóxido de vanádio. Então aqui, né, tipo de ligação química, vanádio e oxigênio, e número de oxidação. Então temos ligação química e eletroquímica, química inorgânica, a gente também pode ver a determinação ali para classificar. Aqui vai ser muito tranquilo. O vanádio, a gente vai olhar na tabela periódica e vai ver que ele é um metal. O oxigênio é um ametal. Metal com ametal, ligação iônica é o tipo aqui. E o número de oxidação a gente vai fazer a continha já no espaço de resposta direto. B. Um dos métodos para obtenção, sempre importante ler a questão inteira antes de já sair respondendo A, tá? Um dos métodos para obtenção do vanádio metálico é esse cara aqui. Então vai obter o vanádio metálico. É o que se baseia na reação representada pela seguinte equação não balanceada. Então essa é a equação de uma reação. A equação é essa com símbolos e tal. Então faço o balanceamento dessa equação presente no campo de resposta, né? Então tem isso aqui embaixo para a gente colocar os valores. Então, balanceamento de equação e utilizando, né, aqui é importante, os menores números inteiros possíveis. Então, não posso usar meio, 2,5, tem que ser números inteiros, tudo bem? Para os coeficientes estequiométricos. Considerando um rendimento de 100%, calcule a massa máxima de vanádio metálico em toneladas. Então, massa máxima de vanádio metálico em toneladas, e pode ser obtido, né, porque ele é um produto, a partir da massa de pentóxido de vanádio, que é esse cara aqui, que foi produzido em 2017, proveniente da mina de Maracás, Bahia. Então, a partir dessa massa, qual vai ser a massa de vanádio produzido? Então, beleza, balanceamento de equações, né? É uma coisa tranquila aí de química básica, né? Química geral, e uma estequiometria massa-massa. A gente vai sair da massa de reagente e chegar na massa de produto. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Primeira parte aqui, né? A gente vai usar essa massa aqui no item B. Primeira coisa, né? Você achar o vanádio aqui na tabela periódica. Então, você vai procurar. Vanádio é o V. O V tá aqui, né? A gente tem metais, né? Aqui metais de transição externa, metais de transição interna. Todo mundo que está aqui na 1A, na 2A, esses metais aqui de transição interna e externa são metais. Tem esses metais aqui embaixo. O vanádio, vermelhinho, metal. Oxigênio, ametal. Metal com ametal, ligação iônica. Muito tranquilo. Vamos passar isso para o espaço de resposta, então. Eu coloquei a tabela aqui, tá? Isso não veio. É o que coloquei para a gente visualizar ele na tabela periódica. Então, você só usa uma cor. Eu estou usando cores aqui só para facilitar para você entender. Então, como o vanádio é um metal e o oxigênio é um metal, a ligação entre esses elementos é do tipo iônica. Metal com ametal. Coloquei aqui, ó, roxinho, oxigênio, vanádio, vermelhinho. Agora, ainda no item A, calcular o número de oxidação do vanádio. Então, determinando o NOx, número de oxidação do vanádio, no pentóxido de vanádio. O nome e o PAC dele, na verdade, é pentóxido de divanádio, né? Porque tem 2 vanádio, só que o nome ali usual na indústria é pentóxido de vanádio, tá? Então, esse cara aqui tem 2 vanádios, 5 oxigênio, e esse composto iônico tem carga 0. A carga eu coloquei aqui adicional, com o número 0 pretinho, para você visualizar. Como que a gente calcula o NOx disso daqui? A gente vai pegar e vai multiplicar o NOx do vanádio, que a gente não conhece, por 2. Então, 2 vezes X, que é o NOx do vanádio, que a gente não conhece, mais 5, porque tem 5 oxigênios, mais 5 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, dá 0. Por que essa multiplicação do NOx do vanádio por 2 mais o NOx do oxigênio por 5 dá 0? Porque a carga do composto é 0. Se fosse um ânion com carga menos 1, a gente ia ter que somar tudo e dar menos 1. Como um composto neutro, a soma dá 0. Beleza. Então, 2x menos 10 igual a 0, x igual a 5. Pronto. Então, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 5, menos 10. X tem que ser mais 5.
Então, o número de oxidação do vanádio é mais 5. Esse é o jeito aqui de calcular NOx. Dá para você fazer por uma tabelinha também. Eu fazia assim antigamente, mas eu acho que melhor você já fazer assim como uma equaçãozinha, 2 vezes x mais 5 vezes menos 2, porque você já coloca a quantidade, já coloca a carga, eu acho que fica mais nítido, tudo bem? Você ia fazer tudo de uma cor só, eu estou fazendo com as cores aqui vermelha e roxo novamente para você visualizar melhor. Agora no B, balanceamento de equações e uma estequiometria massa-massa. Vamos lá. Eu já estou circulando aqui, né? Então, equação balanceada, que a gente vai fazer. Como que eu faço o balanceamento, né? Por tentativas ali, eu coloco o número 1 no composto que tem maior quantidade e diversidade. Então, eu iria colocar o número 1 aqui no pentóxido de vanádio. Por quê? Porque tem 2 elementos diferentes e tem 7 átomos. Eu iria colocar o número 1 aqui. Só que ele quer os mínimos coeficientes inteiros. Se eu colocar um número 1 aqui, eu tenho 5 oxigênios nos reagentes. Para eu ter 5 oxigênios nos produtos, eu vou ter que multiplicar aqui por 5 dividido por 3, porque 5 dividido por 3 vezes essa substância com 3 oxigênios também vai ter 5 átomos de oxigênio. Então eu não posso colocar 1 aqui. Então, em vez de eu começar com 1, eu vou colocar um número aqui que multiplicado por 5 é igual ao número que está aqui multiplicado por 3. O que eu faço? Eu multiplico esses números dos oxigênios, porque só aparece aqui e aqui de forma cruzada. Então, o que eu vou fazer? Eu já começo, em vez de começar colocando o número 1 nesse cara, como aqui tem 3 oxigênios, aqui eu coloco um 3. E como aqui tem 5 oxigênios, aqui eu coloco um 5. Por quê? 3 vezes 5 dá 15, ou seja, eu tenho 15 oxigênios nos reagentes e eu também tenho que ter 15 oxigênios nos produtos. Olha lá, peguei esses 5 e coloquei ali, porque 5 vezes 3 dá 15 oxigênios nos produtos. Beleza, balanceamos o oxigênio. 15 nos reagentes, 15 nos produtos. Agora a gente pode fazer de forma despreocupada. 3 vezes 2, eu tenho 6 vanádios nos reagentes. Vou colocar aqui um 6 para eu ter 6 átomos de vanádio nos produtos. Beleza. Aqui nos produtos eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10 átomos de alumínio. Vou colocar um 10 aqui para eu ter 10 átomos de alumínio. Esse é o jeito que eu faço balanceamento com os menores números inteiros. Não tem como eu dividir isso daqui por um número e ter uns números inteiros menores do que 3, 10, 6 e 5. Beleza? Então, fizemos aqui. Cada partezinha te dá um ponto, né? Então, aqui a gente dividindo o item A em 2 partes, conseguimos 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos aqui. Agora, no B, conseguimos outros 2 pontinhos aqui. Vamos fazer a estequiometria massa-massa agora. Antes da gente começar a estequiometria, é importante a gente ter as massas molares, né? A gente olha lá na tabela, o vanádio, a massa molar dele é 50,5 grama por mol. E o pentóxido de divanádio, né, ou pentóxido de vanádio, que é o nome que ele usou na questão, você vai ter que fazer, né, 5 vezes essa massa aqui, 5 vezes a massa do oxigênio, que é 16, né, mais 2 vezes essa massa do vanádio. Se você fizer essa continha, você pode fazer no rascunho, que é aqui em cima. Eu já coloquei direto, o corretor vai ver que eu coloquei pentóxido de vanádio, massa molar 181,8 grama por mol. Tenho as massas molares que eu peguei na tabela periódica. Esse daqui eu tive que fazer a continha. 2 vezes essa, mais 5 vezes 16. Cheguei nisso daqui. Beleza? Agora vamos partir daquela massa de pentóxido de divanádio e chegar na massa de vanádio. Como que a gente faz isso por regra de 3, né? Que é parecido com o que você iria fazer por... como que a gente faz isso por análise dimensional, que é um jeito diferente do que você faz por regra de 3, mas é mais fácil, facilita a sua vida. Ele me deu 9 vezes 10 a terceira toneladas de pentóxido de vanádio. Então eu tenho essa massa de pentóxido de vanádio, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou converter essa massa de toneladas para grama. Por quê? A massa molar, ela está em grama. Então, eu não posso trabalhar com aquela massa que ele produziu em flocos em tonelada. Eu não posso trabalhar em tonelada porque a massa molar está em grama. Porque eu quero usar a massa molar em grama por mol, então eu vou ter que sair de tonelada
e ir para grama. Então eu fiz uma conversão de massa, que isso aqui seria uma regra de 3 que você iria fazer. Então, 1 tonelada, 1T, tem 10 a sexta grama de V2O5, pentóxido de vanádio. Então eu vou cortar tonelada, então é como se fosse pegar esse valor e multiplicar por 10 a sexta. Isso daqui seria uma regra de 3. Eu quero grama de V2O5, de pentóxido de vanádio? Não. Eu quero mol. Por que eu quero mol? Para eu usar os coeficientes estequiométricos, para eu sair do pentóxido de vanádio e chegar no vanádio metálico. Então, vou usar aqui agora essa massa molar com grama embaixo e mol em cima para cortar a grama de pentóxido de vanádio com essa grama aqui. Então, é como se fosse uma e 2 regras de 3, para você que está acostumado a fazer por regra de 3. Eu vou deixar para fazer todas as contas no final. Então, saí de tonelada, fui para grama, saí de grama, fui para mol. Mol de pentóxido de vanádio é 3 V2O5 para 6 vanádio metálico. Então eu coloco 3 embaixo, 3 pentóxido de vanádio, a proporção estequiométrica da equação, 3 pentóxido de vanádio está para 6 mols de vanádio. Saí de tonelada, fui para grama, saí de grama, fui para mol de V2O5. Pela equação, eu vou para mol de vanádio. Quero mol de vanádio? Não, quero tonelada de vanádio. Para eu chegar em tonelada, eu vou ter que passar pela grama. Então eu tenho que a massa molar é 1 mol de vanádio, tem 50,9 grama de vanádio. Então saí de mol, fui para grama, usei a massa molar com o mol embaixo para cortar o mol e só sobrar a grama em cima. Eu quero a massa em grama? Não, eu quero a massa em tonelada. Eu sei que 10 a sexta grama de vanádio tem 1 tonelada de vanádio. Se eu fosse fazer todas as regras de 3, seria cada x é uma regra de 3. Seria 1, 2, 3, 4, 5 regras de 3. Alguma você ia fazer de cabeça, mas aqui a gente visualiza tudo e coloca aqui que é cada regra de 3, aqui explicado embaixo, facilitando para o corretor e facilitando para você que está vendo essa resolução. Beleza. Então a conta, o cálculo vai ser 9 vezes 10 a terceira. Esse 10 a sexta aqui, ó, ele corta com esse 10 a sexta, então ele não vai para o cálculo. Então 9 vezes 10 a terceira, 6 dividido por 3 dá 2, então isso vezes 2, então ficou isso daqui, ó, vezes 2, vezes 50,9, dividido por 181,8. Cortou tonelada, cortou grama, cortou mol de vanádio, cortou grama de vanádio. A única unidade que sobrou foi essa última aqui, que é tonelada de vanádio. Aí você faz essa conta, né? 2 vezes 9 dá 18. Aí 18 você pode andar aqui a vírgula, fazer usar a potência de 10, 18. Pega um 10 daqui, vira 180. 180 corta com esse. 50,9 você aproxima, porque você abaixou o outro ali. 5 vezes 10, a terceira tonelada de vanádio. Então, você pode fazer aqui esse 2 com esse 9, simplificando com 180, e aí vai ficar mais ou menos algo perto como 5,1 ali, 5, mas essa conta dá certinho 5 vezes 10 a terceira tonelada de vanádio. Aí, para facilitar para o corretor, a gente circula aqui, né? Então, 5 toneladas, né? Porque, na verdade, eu coloquei aqui errado, ó. 5 vezes 10 a terceira toneladas. Aqui faltam 10 a terceira, tá, pessoal? Cuidado. Então, 5 vezes 10 a terceira toneladas de vanádio é a massa máxima que pode ser obtida. Então, a partir dessa quantidade de pentóxido de vanádio, a massa máxima obtida de vanádio metálico é 5.000 toneladas. Ou 5.000 toneladas ou 5 vezes 10 a terceira toneladas. Beleza? Aqui tá faltando um 10 a terceira na minha resposta. Eu ia perder ponto se eu deixasse assim. Beleza? Legal? Vamos pro próximo? Vamos afastar aqui pra gente ver, né? Então, ó, que legalzinho. Faça provas da FAMERP, da FAMEMA, da Unifesp, porque a banca da VUNESP é bem parecida com isso daqui que a gente tá vendo. Beleza? Beleza, agora vamos para a próxima questão, a segunda questão da parte de Química, questão 17, Unesp 2024, segunda fase, questão dissertativa. A gente bate o olho aqui, a gente já vê, né? Cor, pH, questão de indicadores ácido-base, né?
Então, um indicador universal de pH é constituído por uma... Um indicador universal de pH é constituído por uma mistura de indicadores ácido-base. Então, não é só um, são vários, que apresentam faixas de pH de viragem em cores diferentes. Um desses indicadores universais é uma solução hidroalcoólica, né, água e álcool, formado por uma mistura de proporções adequadas dos indicadores alaranjado de metila, vermelho de metila, azul de bromotimol e fenolftaleína. Então, eles misturam 4 indicadores ácido-base, e aí as cores apresentadas por esse indicador universal, diferentes valores de pH, né, que mede a acidez, do meio a 25 graus, estão ilustradas no quadro. Então, vermelho de 0 a 3, é aqui pHs ácidos, né? Vermelho, vermelho alaranjado, alaranjado, amarelo, meio neutro, né? pH 7, amarelo esverdeado, né? Isso a 25 graus. pHs faixa básica aqui, né? Azul, verde azulado, azul, violeta, violeta avermelhado. Então, tem várias cores, você consegue determinar pH muito bem aqui. Item A. Sabendo que hidróxido de potássio é uma base forte e que o ácido nítrico é um ácido forte, quais serão as cores apresentadas por esse indicador em uma solução 0,1 mol de HNO3, de ácido nítrico, que ele falou que é um ácido forte, e em uma solução 0,1 mol de KNO3, nitrato de potássio. Então, beleza, né? Cores desses indicador num ácido forte e nenhum sal que veio de uma base forte de um ácido forte. Então, aqui é uma questão de físico-química, equilíbrios químicos, hidrólise salina, com o conhecimento que a gente tem de indicadores ácido-base, beleza? A gente vai resolver isso daí já já. Item B. A 25 graus Celsius, o indicador citado apresentou cor violeta ao ser adicionado a uma solução aquosa 0,01 mol de hidróxido de amônio. Então ficou violeta, pH 10, porque o hidróxido de amônio é uma base, beleza? A partir dessa informação e sabendo que o produto iônico da água, Kw, a 25 graus Celsius é 10 a menos 4, calcule o valor aproximado da constante de ionização Kb do hidróxido de amônio. Constante de ionização básica Kb do hidróxido de amônio, porque ele não é uma base forte, que vai como se fosse um NaOH que se ioniza 100%, e aí vai ter um equilíbrio químico aqui. Então, esse item B é pH, pOH, que a gente vai ter que trabalhar ali, pH, pOH, que a gente vai ter que trabalhar, equilíbrio iônico da água, KW, concentrações, vai ser uma questão um pouquinho mais média para difícil agora. A questão anterior já foi ali para um fácil médio, não foi nada muito absurdo. Essa daqui já você vai ter que fazer equilíbrios, fazer coisas mais difíceis aqui, beleza? Vamos lá então? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui na primeira parte? Pegar essa concentração de ácido nítrico, descobrir a concentração de H+, e a partir da concentração de H+, achar o pH, beleza? Tanto para o ácido nítrico quanto para o nitrato de potássio. Você tem que achar o pH para a gente achar as cores, né, que é o que ele está pedindo, as cores apresentadas. Então, para o ácido nítrico, né, um ácido forte, o ácido nítrico ele vai sofrer o quê? Ionização total. Então, todo o ácido nítrico vai produzir H+, e vai produzir nitrato. Nem é um equilíbrio, é uma reação direta. Aí ele produz o ácido nítrico, produz nitrato, e aí como a concentração de ácido nítrico era 0,01 mol por litro, a gente vai ter 0,01 mol por litro de H+, e de também nitrato, NO3-. O nitrato não interessa, porque ele não é usado para medir a acidez do meio, né? O que interessa é essa concentração de H+. E aí, com a concentração de H+, a gente acha o pH. Né? O potencial hidrogênio iônico, ele é o quê? pH é menos log na base 10 da concentração de H+, em mol por litro. A concentração é 10 a menos 2, o menos 2 vai aqui para frente, fica mais 2, log de 10 na base 10 é 1. Então, quando a concentração é 10 a menos 2, o pH é esse número que está aqui em cima, 2. Então, beleza, achamos o pH 2. A gente volta aqui, pH 2 tem que cor? De 0 a 3, cor vermelha. Ah, se de 0 a 3 tem cor vermelha, então a solução de ácido nítrico em pH 2, como a solução de ácido nítrico está com esse pH, vai adquirir cor vermelha. Beleza, garantimos metade do item A, né?
concentração ali dos íons e pH e olhar na tabelinha de indicadores ácido-base. Até aí tranquilo. Agora, a parte do nitrato de potássio, dá para você fazer uma explicação super longa. Eu vou resumir, senão não sobra espaço para o item B. Mas eu vou deixar aqui no rascunho para você entender. Então, o que a gente tem? Tem que fazer a equação do nitrato de potássio em água também. Então, quando a gente colocar o KNO3 em água, ele é um sal, né? É um composto iônico. Quando a gente jogar em água, vai ter a dissociação iônica e vai separar o K mais do nitrato menos. Beleza. Separou esses íons, né? O cátion potássio e o ânion nitrato. E aí a gente tem que saber se esse cátion e se esse ânion sofre hidrólise, se ele quebra a água ali, reage com a água e sofre hidrólise salina, que seria o quê? Qual que seria a reação que deveria, né, ocorrer se ocorresse alguma coisa, mas que não acontece? Então, hidrólise aí dos íons, né, que não ocorre. O potássio mais em água, ele não faz isso, tá? Ele iria, se fosse um outro cátion, tal, por exemplo, um cátion que faz isso, aí sim sofre hidrólise salina. Mas o potássio, ele reagiria com a água, pegaria o OH- e formaria uma base e deixaria o meio ácido. Só que ele te falou, sabendo-se que hidróxido de potássio é uma base forte e ácido nítrico é um ácido forte. Então o potássio, ele não reage com aquela água do meio e forma hidróxido de potássio e H+, por quê? Porque isso daqui é uma base forte. Se ela formasse, ela já ia voltar para cá direto. Então o nitrato de potássio produz K+, produz NO3-, e esses dois ânions, como eles vêm de um ácido e de uma base forte, eles ficam ali em água, igual o sal de cozinha, NaCl. Você joga NaCl em água, o Na fica ali em água, que vem de uma base forte, que é o NaOH, e o Cl- fica ali em água, também não vai reagir, não vai sofrer hidrólise, porque ele vem de um ácido forte, que é o HCl. Aqui é a mesma coisa, só que a base forte é o KOH, e o ácido forte é o ácido nítrico, que a gente já tinha até feito no item A. Então o nitrato, se fosse fazer hidrólise, ele ia reagir com água, pegar um H+, e formar o ácido nítrico. E aí sobra o OH-, e aí deixaria o meio básico. Por que não forma o ácido nítrico? Porque é um ácido forte. Se formar um ácido fraco, por exemplo, eu jogo um acetato aqui. Joguei acetato, que é um ânion de ácido fraco, aí sim ele vai pegar o H+, e formar o ácido acético. Por quê? Porque seria um ácido fraco. Mas quando a gente tem cátions e ânions que formam base forte e ácido forte, não sofre, bati aqui no microfone, não faz hidrólise salina. Aí eu vou resumir tudo isso em texto, para sobrar espaço para o item B, que eu faço aqui no espaço de resposta oficial, né, para a gente treinar mesmo. Então, o que eu coloquei? Já na solução de nitrato de potássio, essa daqui, com os íons resultantes K+ e nitrato menos, K+, e nitrato menos, estou falando para o corredor, não sofrem hidrólise salina. Então eu estou falando que eles não vão fazer isso daqui. Olha como está resumido, né? Por virem de ácido e base forte. Por virem quem? O K+ e o nitrato. O K+ e o nitrato vem de base forte e ácido forte. Por virem de ácido forte e base forte, né? Eu tinha que ter trocado aqui, né? Porque o K vem de base forte e o nitrato vem de ácido forte. Aqui a ordem está trocado, né? Mas eu acho que não ia ter problema. Assim, a solução resultante terá pH 7, resultando em cor amarela esverdeada. Então, aqui pH 7, ó, a gente tem aqui, ela vai ficar cor verde, amarelo esverdeado aqui, né? Então, você jogou sal de cozinha em água, Na+, Cl-, pH continua neutro ali, pH 7. Jogou nitrato de potássio, pH continua 7 também. Então, uma questão de hidrólise salina. Aí você vai falar assim, mas você não classificou como equilíbrios? Sim, porque quando a gente faz essa hidrólise salina aqui, por exemplo, se for um acetato, aí vai ser uma seta de equilíbrio aqui, aí vai formar o ácido acético e o acetato continua um pouquinho dele ali. Aí não é essa seta, seria, sei lá, um equilíbrio aqui, essa hidrólise, é melhor colocar um equilíbrio aqui de seta para representar uma hidrólise que pode acontecer. Hidrólise, né, é aquela quebra com água, a água quebrando ligações químicas e participando ali das coisas. Então, tem solvólise, hidrólise, tem várias coisas que a gente estuda, tanto um pouco ali na química inorgânica, quando a gente vê, quanto melhor, aprofundado, entendendo melhor em equilíbrios químicos. Beleza? Vamos pro B agora. Qualquer dúvida, deixa um comentário que assim que possível eu respondo. E não esquece de deixar a curtida, que eu acho que vale a pena, né, assistir esses vídeos, e se inscrever no canal, que a maioria das pessoas não é inscrito. Beleza. B. A 25 graus Celsius, o indicador apresentou cor violeta. Violeta é aquele pH 10 lá que estava aqui na tabela, tá?
cor violeta. E ao ser adicionado uma solução 0,01, 10 a menos 3, né, mol por litro de hidróxido de amônio, NH4OH. A partir dessa informação, sabendo o KW, que a gente tem que saber de cabeça que é 10 a menos 14, calcule a constante básica, o KB. Beleza. Então vamos lá, né? Agora vai aparecer aqui o equilíbrio, né? Porque não é uma base forte, né? Como o KOH, é uma base média, fraca, não sei agora, que vai ter um equilíbrio ali. Então, beleza. O texto não cabe aqui para eu explicar isso aqui muito mais, eu só vou colocar por texto. Como a solução apresenta cor violeta, né? Segundo o texto, o pH é 10 pela tabela. Assim, né? E a concentração de H+ é 10 a menos 10. Eu não fiz a conta aqui porque não tem espaço, beleza? Mas é só você fazer isso daqui. pH 10, né? Concentração de H+ 10 a menos 10. Então, beleza, por causa do texto. Aí, o que a gente vai fazer? Se a gente tem a concentração de H+, a gente quer achar a concentração de OH-. Por quê? Porque no equilíbrio da base ali, o que a gente tem envolvido não tem H+, ali tem um OH-. Então, com a concentração de H+, eu acho a concentração de OH- via equilíbrio iônico da água. Então, assim, a concentração de OH- via equilíbrio iônico da água é. Então, o KW é concentração de H+ vezes concentração de OH-. 10 a menos 14, que ele falou lá no enunciado, né? Mas a gente tem que saber, é igual a 10 a menos 10 vezes a concentração de OH-. De onde que eu tirei esse 10 a menos 10? Porque ele falou que a cor ficou violeta. Violeta pH 10, concentração de H+ 10 a menos 10. Então a concentração de OH- é 10 a menos 4. Então a concentração de OH- é 10 a menos 4. Se a concentração de OH- é 10 a menos 4, a gente vai ver que a concentração do amônio, que é o hidróxido de amônio, também vai ser 10 a menos 4. E ele disse que a concentração inicial do hidróxido de amônio, que é esse cara aqui, era 10 a menos 3. Então, se a concentração de hidróxido de amônio é 10 a menos 3 e a do OH- e do amônio é 10 a menos 4, é você dividir por 10, né? Então, o que eu coloquei aqui para o corretor? Porque isso aqui é para falar que ela é uma concentração menor. A concentração de OH- e de amônio é 10 vezes menor do que a concentração de hidróxido de amônio. Então, tem esses três caras num equilíbrio, que é esse equilíbrio aqui. Então, aqui eu não coloquei por equilíbrio, mas aqui eu coloquei. Então, a gente tem o hidróxido de amônio, não é seta direta, é equilíbrio, coexistindo, né, formando amônio e hidróxido. E esse amônio e esse hidróxido reage e forma o hidróxido de amônio. Então, isso aqui é uma coisa dinâmica, reagentes formando produtos, produtos formando reagentes. Beleza? E aí, o que a gente tem? A concentração inicial era 10 a menos 3, e aí eu achei a concentração do OH-, 10 a menos 4, e a da amônia, 10 a menos 4. Eu posso já substituir esses valores no cálculo do KB, da constante de equilíbrio, mas eu vou fazer aqui aquela tabelinha início, reage, forma, equilíbrio. Então, no início, eu tinha aquela concentração inicial de hidróxido de amônio de 10 a menos 3, e 0 de amônio e 0 de OH-. Jogou ele em água. Jogou em água, ficou violeta, pH 10, pH 10, concentração de OH-, 10 a menos 4. Então, vai diminuir uma quantidade do hidróxido de amônio que vai formar o amônio e o OH-. Aí a gente fez essa conta aqui para descobrir que vai formar 10 a menos 4 de OH-. Como a proporção é 1 para 1, olha só, não vai confundir. Como a proporção é 1 para 1, formou 10 a menos 4 de OH-, que a gente achou pelo pH, então é 10 a menos 4 de amônio. E a concentração do hidróxido de amônio seria 0,001 menos 0,0001. Aí ficaria 0,009, porque ele consumiu esse 10 a menos 3, né, menos 10 a menos 4, não ficaria exatamente 10 a menos 3, seria 0,009 ali. Mas eu vou arredondar para como se tivesse, vai diminuir 10% ali só. Só que aí eu não vou mudar aqui, porque não vai fazer muita diferença na conta. E aí, o que eu coloco aqui? Assim, se você for fazendo uma ITA da vida, aí você tem que colocar certinho essa diminuição. Mas aqui não vai ter problema não, porque aí você não precisa considerar isso. Aí ficou assim. Constante de equilíbrio é o quê? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, qualquer constante de equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração de reagentes. Aqui, como é um equilíbrio de uma base, é a constante de ionização da base, é o KB. Ka, Kb, Kw, é tudo isso daqui. Concentração de produtos por concentração de reagentes. Esse Kw aqui, quando a gente estuda, também vem disso.
que é da autoionização da água. E aí a gente só coloca substâncias aquosas ou gasosas, né? Aqui, como está todo mundo aquoso, a gente coloca todo mundo. E aí a gente substitui isso daqui, né? Vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4, né? Ou 10 a menos 4 ao quadrado, que é a concentração de amônio vezes a concentração de OH-, dividido por 0,009, mas aí você pode colocar aqui 10 a menos 3, que não vai ter problema, não. Aí, por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, é 10 vezes menor. Então, por isso que eu coloquei isso, tá? Eu coloquei que ela é 10 vezes menor, para você não ter que usar o 0,009 aqui. Bom, aí a concentração inicial do hidróxido de amônio mudou ali só um pouquinho, 10%, mas a gente desprezou. E aí a gente coloca essa concentração em equilíbrio quase igual à concentração inicial. Aí vai ficar 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 5 dá 10 a menos 5. Aí a gente faz o textinho para o corretor. O valor da constante de ionização da base, o Kb, do hidróxido de amônio é 10 a menos 5. Tá aqui. Circulei, pus a barrinha, fechou, acabou. Beleza? Se você quiser ser mais cabeçudo, você pode pôr aqui 10 a menos 3, menos 10 a menos 4 e usar o valor mais certinho, tá? Mas eu coloquei assim que eu acho que não teria problema. Colocando essa observação aqui. Bom, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Fizemos duas questões, né? Vamos dar uma afastada aqui pra gente ver. Então eu tive que usar aqui o rascunho para explicar para você, porque não cabia para eu colocar essas hidrólises aqui que não ocorrem, a dissociação iônica do sal, para responder o A. Então eu fiz por texto. Bom, mas você podia ter colocado isso no lugar do texto, mas eu não sei se só colocar aí, eu prefiro pôr o texto que eu explico melhor. E aí isso aqui eu deixei só no rascunho, que o corretor não considera. Então temas foi tudo de equilíbrio, né? Hidrólise salina e equilíbrio iônico da água, né? Porque usou o KW aqui para achar a constante básica. A gente faz isso em outros exercícios da VUNESP para calcular Ka, Kb, treine por outras provas, porque a VUNESP faz muito isso daqui, tá bom? Vamos para o próximo? Questão 18, última questão da parte dissertativa da Unesp 2024, segunda fase. Então vamos lá. O 1-naftol ou alfa-naftol é uma importante matéria-prima para a produção de diversos compostos bioativos, né? Como fármacos anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, antimaláricos. A obtenção desse composto envolve as seguintes etapas. Então, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então, pega o naftaleno, ele vai obter o naftol, né? O 1-naftol ou alfa-naftol. Então, pega o naftaleno, reage com esse cara, um nitronaftaleno, só vai bater no olho, tá? Não esquenta muito o que está acontecendo aqui. Então, adicionou aqui, entrou aqui um grupo nitro, né? Beleza. Aí aqui, esse 1 nitronaftaleno que está aqui, ele reage com H2, forma 1-naftilamina, beleza. E essa 1-naftilamina reage com água e forma 1-naftol. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, beleza. E tem escreva a fórmula molecular do naftaleno, que é esse cara aqui, e a função orgânica a qual pertence um naftol, que é esse cara aqui. Então, tranquilo, né? Fórmula molecular de compostos orgânicos e reconhecer função orgânica, né? É ali o comecinho da química orgânica, né? Compostos orgânicos. Então, cadeia carbônica, reconhecimento de função é bem no começo, então já deixa a questão, o item A, bem fácil. Beleza? A gente vai fazer já já. E o B é questão de reações orgânicas, né? B, identifique entre as substâncias envolvidas nessas 3 etapas qual é o produto orgânico, então ele quer o produto, não o reagente. Qual o produto orgânico resultante de uma reação de redução? E qual o reagente orgânico de uma reação classificada como substituição aromática? Ele quer o produto de uma reação de redução e o reagente de uma reação de substituição aromática. Aqui já fica um pouquinho mais difícil, que são reações orgânicas, né? Então a gente estuda compostos orgânicos, estuda isomeria, e aí a gente entra em reações orgânicas e depois a gente vê polímeros e tal. Beleza? Que tem várias reações também. Então já é uma coisa mais ali pro 1/3 final da parte da química orgânica, essas reações. E ele falou da reação de substituição aromática. Geralmente a VUNESP, ó, fique atento aí se você vai fazer qualquer prova da Unesp. Geralmente ela cobra a esterificação, uma hidrólise, né, que seria o contrário. Reação de substituição aromática, essas reações em anel aromático, geralmente faz um tempo aí que não aparece, assim,
nas provas. Então já ficar atento a estudar isso se você for fazer FAMERP, FAMEMA e coisas assim, tá bom? Porque se colocar aqui, o cara vai fazer 10 questões parecidas e colocar em tudo quanto é vestibular da VUNESP. Beleza? E é um assunto que a gente tem que estudar, independente se tá caindo ou não, porque é um assunto, mas ele não era tão... Fiquei meio surpreso aqui de mostrar isso. Então, beleza. Vamos lá. Escreva a fórmula molecular do naftaleno e a função orgânica do 1-naftol. Então, a gente coloca aqui o naftaleno, coloquei ele estava dessa forma aqui, né, na fórmula linha, aqui onde tem cada linha uma ligação carbono-carbono, só que aí a gente tem que completar com os hidrogênios para a gente visualizar todos os carbonos e todos os hidrogênios. Então não tinha esses hidrogênios aqui, né, carbono fazendo 3 ligações, você vai pondo os hidrogênios. Ah, carbono fez 3 ligações, coloca um hidrogênio. Ah, esse carbono aqui, ó, tá fazendo 4 ligações, então eu não vou colocar hidrogênio. E a gente conta a fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. C10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Então a fórmula molecular do naftaleno é C10H8. Tranquilo, cadeias carbônicas. Saber, né? Carbono fez 4 ligações, naquele modelo linha, você não coloca hidrogênio, carbono fez 3 ligações, aí você tá omitindo o hidrogênio e você só desenha ele aqui e você faz a fórmula molecular. Precisava desenhar isso? Acho que não. Mas eu acho que não precisava, mas eu acabei desenhando, porque senão ia ficar uma resposta muito curtinha e talvez eles estivessem esperando isso. Beleza, e a função orgânica do 1-naftol, ele não pediu para desenhar e identificar, ele só falou, escreva a função orgânica. A função orgânica do 1-naftol, ó, naftol é porque aqui, ó, tem um enol, não é álcool, tá? OH ligado em cadeia carbônica é álcool. OH ligado em anel aromático, que é esse anel aqui, é fenol. Então a função orgânica presente no 1-naftol, ou de fenol, né, no caso, é a função orgânica fenol. Para não ficar só essas duas linhas, eu desenhei as moléculas aqui e circulei o fenol. Você podia puxar uma seta aqui também, para ficar bem identificado. Às vezes ele pede, identifique, determine, aí você tem que fazer isso, tá? Quando ele só falou escreva, eu acho que não precisava fazer a função orgânica, mas eu coloquei para não ter erro, beleza? Agora aqui, ó, identificar as substâncias envolvidas, que é o produto de uma reação de redução e o reagente de uma reação de substituição aromática. Vamos voltar lá. Então, vamos classificar essas 3 reações aqui. Na primeira, eu tenho naftaleno reagindo com ácido nítrico, formando nitronaftaleno e água. O que aconteceu aqui? Ah, Gabriel, eu adicionei o nitrato. Não é adição, pessoal. Por quê? Porque aqui eu já tenho um hidrogênio. Aqui é uma reação de substituição que chama, né, reação de nitração. Aqui eu já tenho um H, que a gente fez inclusive todos os Hs dessa molécula no item A para fazer a fórmula molecular. Aqui eu tenho um hidrogênio ligado nesse anel. Esse H sai, né, e forma água. E o NO2 do ácido nítrico entra. Então faz uma substituição. Eu troco o H pelo grupo nitro. Então eu fiz uma substituição aromática. Essa reação que substitui e entra o grupo nitro chama nitração. Como que a gente aprende isso, né? O HNO3, você coloca ele dessa forma aqui, ó. HNO3, HONO2. Por quê? Esse OH aqui, ele vai reagir, vai ficar, né? Tem um mecanismo por trás. Não é simples assim. A gente usa isso daqui num meio ácido, aí protona esse OH aqui, ele sai como água, e aí só o NO2 entra e o H daqui sai. Mas para você facilitar a sua vida, você pensa o seguinte, esse OH aqui reage com o H que está lá no naftaleno e forma água, e esse NO2, você abriu o ácido nítrico em HO e NO2, e esse NO2 entrou, para você entender o que está acontecendo. E aí, como esse NO2 entrou, né, teve essa substituição. E ele quer quem é o produto orgânico da reação de redução e o reagente orgânico da substituição. Então, o naftaleno é o reagente e o nitronaftaleno é o produto. Então, o reagente, né, o reagente da substituição é o próprio naftaleno. Aí eu vou copiar essa reação lá, vou circular o naftaleno e falar, esse cara é o reagente de uma reação de substituição. Beleza? A segunda reação. O que é essa reação aqui? A gente tem agora o grupo nitro virando uma amina, né? Então o grupo nitro virou uma amina ligada no anel. Aqui o nitrogênio está ligado com vários oxigênios
e aqui o nitrogênio está ligado com vários Hs. O que a gente aprende? Que as reações de óxido-redução na química orgânica, nem sempre, né? Mas a maior parte que a gente vê no nível médio, quando você oxida um composto, você taca oxigênio nele. Quando você reduz, você tira esses oxigênios, ou às vezes você põe hidrogênio. Então é nessa remoção e adição de oxigênio e remoção e adição de hidrogênio. Aqui, o nitrogênio está mais oxidado, que ele está perdendo elétrons para esses oxigênios que está ligado, e aqui ele está mais reduzido. Então, aqui é uma reação de redução, uma reação de óxido-redução. Vamos lá, ó, primeira parte da redução. Esse nitrogênio, ele ganha um elétron do carbono aqui do anel, ele ganha um elétron do carbono, ele ficaria -1. Só que ele perde 4 elétrons, desculpa, ele perde 4 elétrons para esses 2 oxigênios. Nossa senhora, eu tô igual o Michel Temer aqui. Uma pastilha, por favor. Beleza. Então o NOx desse nitrogênio é +3. Ele perde 4 elétrons, -2 para um oxigênio, -2 para o outro. Aí ele fica mais 4, só que ele ganha um elétron do carbono e fica +3. Por que ele perde elétrons para os oxigênios? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Por que ele ganha elétron do carbono? Porque o carbono é menos eletronegativo que o carbono. É aquela sequência de eletronegatividade, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio são os mais eletronegativos, depois vem cloro, bromo, iodo, carbono, fósforo e hidrogênio, beleza? Então, por isso o NOx aqui do nitrogênio, você não precisava calcular NOx do composto orgânico, eu estou calculando para a gente estudar junto. Então o nitrogênio saiu de +3 e foi para -3. Por que aqui é -3? Porque ele ganha um elétron de um hidrogênio, ganha outro elétron de outro hidrogênio e ganha um elétron do anel aqui desse carbono. Ganhou 3 elétrons, carga, NOx, né? -3. Saiu de +3 e foi para -3, o nitrogênio reduziu. Essa é a parte da redução. Mas existe só redução sem oxidação? Não. Aí o outro reagente aqui que você usou, né? O principal é esse daqui, né? O reagente que você utilizou, o H2, ele vai sofrer a oxidação. Aqui o NOx do hidrogênio é 0. Quando ele forma água, ele vai para +1. Aí o hidrogênio aqui saiu de 0, foi para +1, sofreu a oxidação. Então o hidrogênio oxidou para o nitrogênio, desculpa, o hidrogênio oxidou para o nitrogênio reduzir. Aí você chama essa reação de redução? Sim, porque o seu reagente principal, né, que é o nitronaftaleno, está sofrendo redução. Então, se seu reagente principal está sofrendo redução, você está falando, estou fazendo uma redução do nitronaftaleno, beleza? Mas é uma reação de óxido-redução. Para eu ter a redução, tem que ter a oxidação. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa um comentário, por favor. Beleza. Então, qual o produto orgânico da reação de redução? Essa é uma reação de redução. O produto orgânico é esse 1-naftilamina. Então, saiu de um grupo nitro, foi para um grupo amina. Esse nitrogênio está reduzido. Ele é o produto da reação de redução. Beleza? E essa terceira aqui? Muita gente deve ter falado assim, aqui é uma substituição. Substituiu o N2 por OH. Então veio esse OH da água, entrou aqui, pegou esse N2, saiu e formou NH3. Só que assim, essa aqui é uma reação que a gente não estuda no ensino médio. Você tem que pegar esse composto aqui. Como que eu lembro assim que a gente faz esse procedimento de sair de amina, né? Por exemplo, esquece se tivesse esse anel aqui. Você sai da anilina e vai para o fenol. Você pega a anilina, faz o intermediário de sal de diazônio, aí vai ficar um N2 aqui. Aí esse N2 você adiciona água, então não é direto assim, amina com água e já produz isso. Vai produzir um sal de diazônio intermediário, aí você adiciona água e aí vai ser uma substituição aromática assim, que aí a água vai entrar, o N2 vai sair, depois ele pega o H e aí fica o OH- aqui. Então aqui é uma substituição, sim. Você até poderia falar, esse é o reagente da substituição. Mas essa daqui é uma substituição que a gente estuda, que é a reação de nitração. E essa aqui vai ser uma substituição que passa por um intermediário que ele nem mostrou aqui e que a gente não estuda. Então evite... tem duas aqui que eu tô vendo que é substituição. Vou usar
a que eu conheço. Essa daqui você... É a substituição? Eu nem sei como é que é o mecanismo disso daqui. Bom, e aí eu evitaria usar essa reação. Ah, isso aqui é uma substituição? É uma redução? Não, não sei o que está acontecendo aqui. Aqui com certeza é uma redução, aqui com certeza é uma substituição, e deixa isso daqui para lá. O mecanismo, como eu falei, passa por uma coisa que a gente nem estuda no ensino médio, e aí sim vai ter uma substituição ali no meio depois, se for fazendo esse caminho aqui, tá bom? Por exemplo, aqui ele omitiu coisas também, tem várias coisas omitidas aqui para não ficar muito complexo o exercício. Então, beleza. Agora vamos colocar essas duas reações lá na resposta e falar quem que é o reagente e o produto. Aí eu vou colocar eles aqui, né? Beleza. Então, B. O 1-naftilamina é o produto da etapa 2 de uma reação de redução. Então, eu copiei aqui, ó, etapa 2. O nitronaftaleno produziu a 1-naftilamina. Esse daqui é o produto de uma reação de redução. Beleza. Ganhei metadezinha do B. Agora vamos colocar aqui o reagente da reação de substituição aromática. O naftaleno é o reagente da etapa 1 de uma reação de substituição aromática. Naftaleno é o reagente da etapa 1 de uma reação de substituição aromática, onde entrou o grupo N2 e saiu o grupo H. Fez uma troca, uma substituição. Marquei os dois, fechou. Vamos dar uma olhada aqui a distância, como é que ficou, né? Aqui tem mais detalhes para você estudar. Eu coloquei as reações para poder circular, né? E falar, esse é o produto, esse é o reagente. Fica bem certinho para a gente não perder pontos, tá bom? Gostou? Beleza? Conseguiu estudar pelas questões? Vamos fazer uma análise aqui da prova rapidinho antes da gente terminar. Tema. Nível de dificuldade da prova, né? Então, uma questão fácil média. Essa última questão, o item A foi fácil, o item B já foi médio para difícil, né? Essa daqui seria uma questão fácil média indo para média. E a questão 17 foi média para difícil. Então, assim, fazendo uma ponderação aqui da prova, foi uma prova média. Não foi média para difícil, nem média para fácil, né? Fazendo uma ponderação dos itens, uma prova média, uma prova legal. Só 3 itens com conta: química orgânica, físico-química, química geral, uma estequiometriazinha, bem legal. Se você quiser estudar mais dissertativas VUNESP, recomendo FAMEMA 2024, 2023, tem no meu canal. FAMERP, segundo dia, 2024, 2023. Unifesp, 2024, 2023. A Unesp do ano passado, 2023, era teste, então não dá para treinar essa escrita de respostas, beleza? Muito obrigado de ter assistido esse vídeo até o final. Não se esquece de curtir, deixar aquele comentário para dar um engajamento, se inscrever no canal, indicar para o seu amigo ou sua amiga que está estudando, e a gente continuar aqui estudando química, né, essa disciplina maravilhosa que está aplicada e está presente em tudo, né, na gente, e continuar aí que você vai conseguir alcançar seus sonhos, entrar na universidade que você deseja, passar nessa prova no vestibular que você for fazer, nos diversos, e vai dar tudo certo. Qualquer coisa, tô aqui, deixa um comentário que eu respondo o mais rápido possível. Beleza? Tudo certo? Valeu e tchau!